Alô, manos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984-410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show, aproveite e segue lá, Mano Dal Ponte, com E no Instagram, 92 Rock Pop, segue lá e acessa o site da 92, tá bom? 92rockpop.com.br. E lembrando para você que a 92 é a única, é a melhor rádio do estado de Santa Catarina. Por que o Maninho fala isso? Porque nós temos 2 prêmios OPEC de ouro da Caerte, né? Então, isso significa o quê? Que em 2023 e 2025 somos bicampeões. Parabéns para nossa MIT, a nossa OPEC. Significa que nós temos a melhor operação comercial de Santa Catarina. Dentre todas as rádios associadas à Caerte, do estado de Santa Catarina, a 92 é a que tem o maior compromisso com você, anunciante. Beleza? Então você tem certeza de que se anuncia vai ser entregue com qualidade, profissionalismo aqui na 92. Belezaça? Qualidade e profissionalismo não falta para essa figura que está aqui comigo. Bruxaço, grande amigo, já tive o prazer de ter tantas boas entrevistas com ele. E hoje ele me provocou para um tema que eu gostei. Ele é professor de biologia. E ele quer falar sobre criacionismo e evolucionismo. Eu tenho o prazer de receber ele comigo. Perdi a conta de quantas entrevistas, professor Heitor Mota. Professor, que prazer. Boa tarde, Mano Dal Ponte. Prazer é inenarrável de estar mais uma vez aqui nessa bancada maravilhosa aqui dessa rádio sensacional que é a 92. Bom, pra te receber, já dá o Instagram pra galera te seguir, já, que vai te odiar. Já, Instagram de tiozão, né? Instagram de tiozão, Heitor Jesus Mota. Tem um Jesus no nome? @Heitor Jesus Mota. Você vai falar de criacionismo e tem Jesus no nome aqui. Eu tenho Jesus até no meu nome. Tem até, pô. Diz uma coisa, vem cá, como é que um professor de biologia acredita em Deus? Cara, na verdade é fácil, porque quando tu começa a estudar a natureza, se tu estudar ela com zelo, se tu estudar ela com cuidado, tu vai perceber que isso tudo que tu vê não tem como ter vindo do nada. Não pode ser acaso, né? Então... Cara, é mais fácil tu ganhar na Mega Sena umas 200 vezes seguidas do que isso ter acontecido. Do que acreditar no acaso, né? Porque acreditar no acaso são muitas variantes ao mesmo tempo, e mesmo em bilhões de anos, como é dito, a conta não fecha. Tá, não é uma simplificação de pensamento, porque o cara que acredita no acaso, ele não simplifica a conta pra ele do seguinte, isso apareceu aí. Porque na verdade o que acontece, né? É meio que uma via de mão dupla, né? Tem algumas pessoas botam tudo na conta de Deus, que é o Deus das lacunas, né? Não sabe explicar, então, Deus, porque não sabe explicar. Tá. E também acontece o contrário. Então, não, é ao acaso e aconteceu. Não, cara, mas ao acaso não tem como ter acontecido. Aqui que falam, não, mas em bilhões de anos pode ter acontecido. Meio que sempre simplificam. E não é verdade, porque as variantes são muitas variantes, né? Então não tem como ter acontecido ao acaso. Tá, mas quando você começa, por exemplo, na biologia, você tinha sua fé, já professava sua fé do jeito que você professa ou não? Ou era mais distante de Deus? Já acreditava em Deus, mas ela não era tão fervorosa quanto agora. Não era tão fervorosa. Foi a partir da minha entrada na ciência e também especificamente da biologia que o negócio ficou muito mais intenso. Claro que eu me envolvi muito mais na igreja também. Tá, mas eu tenho certeza que muitos colegas seus com a entrada na ciência se afastam de Deus. Uma parte sim. Existe é muito menos do que se imagina, tá? É mesmo? Muito menos. É que na real, essa galera que acaba indo pra faculdade virando completamente a forma de pensar é uma minoria muito barulhenta. Então dá uma impressão assim que é todo mundo, mas não é todo mundo, não é todo jovem que vai pra universidade e se transforma completamente. Mas existe sim uma parcela que acontece isso. Existe uma parcela grande não grande como maioria, mas é grande, de que vai para a universidade e se deixa levar por professores, por influência, por militância, por colegas, enfim. Gosta do barulho, na verdade. Muitas vezes se deixa levar pelas festas, porque religião, não religiosidade, mas religião ela requer moralidade. E aí tu vai pra faculdade, tem uma pressão pra te beber, pra te festa, pra um monte de coisa, e daí o cara quer viver aquela vida que ele acha que é a vida, que é aproveitar a vida, né? E aí é iludido pelo canto da sereia. Tá, Bruxo, olha só, nós vamos falar hoje sobre um simpósio que rola sábado agora, isso? Sábado agora. 11/10, sábado agora. Sábado agora, 9 horas, é a segunda edição do simpósio sul-catarinense de integração entre fé e ciência na ABA. Exatamente. Tá. Exatamente. Por que vocês vão discutir fé e ciência numa igreja, vai? Porque... Fala igreja porque é padrão, né? Vai. A igreja que a gente vai é a Abapai Church.
E aí a igreja que eu congrego já faz alguns anos e tudo mais. E aí a igreja cresceu bastante, a igreja tá enorme. E lá tem grupos, panelinhas, né? A gente fala que é panelinha com a tampa aberta, né? Porque qualquer um pode entrar, não é uma panela fechada. De tudo quanto é grupo, né? Tem o pessoal da bicicleta, tem o pessoal da corrida, tem o pessoal... E aí eu comecei a conversar, né? Com alguns colegas meus, inclusive um grande amigo meu, o Michel, o professor Michel de Física. E, pô, cara, tu é professor de Física, eu sou professor de Biologia, nós conhecemos engenheiros, professor de Química, professor de Matemática, médico. Cara, todo mundo é cristão, todo mundo acredita que a vida foi criada e a gente é da ciência. Vamos criar o nosso grupinho, nossa panelinha? É o grupo da ciência. É o grupo da ciência que é cristão, vamos? E aí surgiu dessa maneira. Aí começamos a fazer reuniões e se organizar, fomos nos organizando, até que essa organização, esses encontros, culminou na ideia de fazer um encontrão geral, que é um simpósio, né? O simpósio seria um congressinho, porque não é um congresso de vários dias, é um dia só. Então é um simpósio, onde a gente vai trazer pessoas de fora pra gente trocar ideia, discutir, debater, botar na mesa, enfim. Ô, Heitor, mas vocês sentam pra discutir, por exemplo, pra mim uma coisa que é muito complexa é você sentar pra discutir se Deus ou não existe e como é que você materializa ele. Né? Porque a nossa visão de Deus é o velhinho de branco sentado, né? Que é a venda você tem que materializar de alguma forma. Certo. Da mesma forma que a gente visualiza o inferno que nos foi vendido. Certo. Né? Como é que vocês começam essa discussão? Ou essa discussão não é relevante, se ele ou não existe? Então, para uma grande maioria, né, não tem discussão a respeito disso. A pessoa já está com a fé fundamentada. Não, é ponto fixo que existe um Deus e que o que a gente está estudando aqui é as obras dele, né? Então, você olha lá a natureza, biologia, química, física, matemática, a gente está estudando a obra a obra do Criador. É isso que a gente tá observando. Agora, tem gente que... A gente tem testemunhos já, inclusive, de pessoas que começaram a ir nas nossas reuniões por curiosidade, e os argumentos que a gente apresentou, eles, olha, isso faz algum sentido, de fato isso faz algum sentido. Como também teve gente que foi e disse, não faz sentido não nenhum. Concordei e continuo seguindo com a minha ideia. Beleza, é bem democrático e respeitoso. A gente respeita as opiniões, no caso. Mas né? você acha que o Criador, ele continua olhando pra Terra? Ou é aquele cara que criou o negócio seguinte, fiz essa coisa bacana aqui, agora eu tenho mais coisa pra me preocupar no universo? Como é que você enxerga isso? Bom, se eu parto do princípio que ele deu o filho dele como sacrifício, eu acredito nisso piamente, então ele tá me cuidando o tempo inteiro. Porque ele não faria um investimento, vamos dizer, nesse sentido, pra depois abandonar. Nem teria feito isso, na verdade, né? Ele já teria abandonado lá no Éden, mas ele teve todo um plano de criação. Então, se ele teve todo um plano de salvação, de redenção, é porque ele se preocupa comigo. Eu me sinto amado. Eu me sinto amado pelo meu Criador. E será que ele só não quer ver pra onde é que isso vai dar? Pode ser. Ele meio que ele decidiu deixar o acaso da própria existência e dizer o seguinte, vamos ver pra onde é que essa galera vai? Bom, pode ser também. Pode ser que de repente a criação seja, na verdade, uma brincadeira de IA, de Matrix, para ver o que vai acontecer. Pode ser, mas a gente tem alguns indícios que apontam o contrário. Como por favor, quais são? Vai lá. Por exemplo, pelo ponto de vista teológico, o fato da questão de Jesus Cristo ser usado como sacrifício vivo é um indício de que ele se preocupa muito com a humanidade. Essa digamos assim, a evidência mais primordial. Agora, do ponto de vista científico, nós não temos evidência. Não adianta querer falar que isso, aquilo. Eu não tô aqui para fazer proselitismo e tem que ser a falar da verdade. A gente não tem. Por quê? Porque a ciência, ela trabalha com aquilo que pode ser testado. Isso é ciência. Eu preciso testar. Então, se tu, por exemplo, elabora uma hipótese e essa hipótese não é testável a ponto de eu não saber se eu posso refutá-la ou não, que é o processo de refutabilidade, logo não é científico. Mas na verdade a ciência está baseada na capacidade tecnológica existente no mundo no momento dela. Porque historicamente ela refutou muita coisa que se provou depois. Porque tecnologicamente não conseguia fazer. É que o que a gente chama de ciência também tem implicações filosóficas, né? Então, por exemplo, existem alguns desdobramentos filosóficos com relação à ciência. Então, por exemplo, eu posso, sem ter nenhum teste científico, fazer uma prova matemática.
Então isso já é aceito como uma pré-prova. Vou te dar um exemplo. Quando o cientista aquele do cabelo branco, o malucão, esqueci o Einstein. Esqueci o nome do cara. Tá perdoado. Quando o Einstein criou as teorias da relatividade e ele falou que existiam as ondas gravitacionais, na época não tinha como provar. Se provou agora, acho que 5 Se provou há 5 anos atrás, quando eles desenvolveram um equipamento. Então os caras falaram, Einstein estava certo mais uma vez, mas meio que já era meio que aceito, porque matematicamente ele provou, não tinha o teste empírico. Então o teste matemático, que ele é um teste indutivo, ele já é meio que pré-aceito. Tu tem que ir pro dedutivo, que daí seria o teste empírico ali, né? Tem esses desdobramentos filosóficos, sabe? Dedução, indução. Enfim, começou lá com Francis Bacon lá atrás, há 500 anos atrás, mais até 600 anos atrás. E aí com o Karl Popper, agora no século XX, que meio que finalizou, né? O Karl Popper é o grande, último dos cientistas, dos filósofos sobre o que é ciência. Ele definiu. A dedução é melhor que a indução. E é preciso que o teste seja refutável. Não que ele esteja errado ou certo, mas que ele possa ser testado. Se ele não puder ser testado, logo não é científico. E a gente consegue provar, a gente consegue testar se Deus existe ou não? Não consegue. Então não é científico. É metafísico, né? É acima daquilo que a gente mas no caso, vamos para as escrituras, né? Tem muita coisa nelas que teoricamente podem ser provadas. Existem muitas linhas. Algumas coisas sim. Algumas coisas podem. Quer dizer, isso já fundamenta que há verdade nelas. Assim, a gente tem que entender que a Bíblia não é um livro de ciência. É um livro, é uma história linda de criação, queda, plano de salvação e pro final, a salvação final. Essa é a história que a Bíblia conta. Só que no meio dessa história tem bastante ciência. Tem muita ciência no meio disso tudo. O livro de Jó, por exemplo, que é dito que é o livro mais antigo da Bíblia, lá tem uma série de informações astronômicas, geológicas, biológicas, impressionante. Pro tempo que ele foi escrito, que se estima, né? É impressionante as informações estão lá, assim, mais ou menos científicas, assim, né? Claro, nós estamos falando de um livro aí de 3, 4 mil anos atrás. Então, com tudo que foi escrito lá, realmente é algo impressionante. Tá, mas nesse sentido, vocês estudam isso também? Sim, vocês vão analisar. Tudo isso é analisado, tudo isso é colocado na mesa. Qual é a coisa que vocês mais estudam? O que mais cai na mesa para um estudo científico? É a questão da criação e evolução, ou criação divina do universo e Big Bang. Tá, mas vamos lá, então começa por aí, né? O Big Bang começa... o problema do Big Bang é o seguinte, é que ele tem alguns problemas físicos ali na ideia do Big Bang, que é a ideia de que toda a massa estava concentrada num único ponto, massa, matéria, energia, num único ponto, e sendo assim, a gravidade era absurdamente gigantesca, algo brutal, porque um buraco negro hoje, que é 10 vezes a massa solar, 20, 30 mil vezes a massa solar, e que de longe não é a coisa maior do universo, a luz não consegue escapar. Então tu imagina a gravidade que seria de toda a massa do universo inteiro concentrada num único ponto. Tá. Pergunta, como que ele se expandiu? Você tinha uma gravidade absurda. Isso é uma gravidade tão grande que não dá nem pra calcular, é incalculável a gravidade que tinha ali. Então inclusive teve uma revisão agora astronômica, faz coisa de menos de um ano, tá? De grandes cientistas da astronomia fizeram uma revisão reforçando esses problemas. Só, legal a teoria do Big Bang, eles meio que concordaram com a teoria do Big Bang, mas reforçaram esses problemas. Esses problemas não foram explicados. E são problemas, são calcanhares de Aquiles da teoria do Big Bang. Tá, e a história de Adão e Eva com a evolução, aí é outro problema. Não, então, daí... Como é que você faz? Você tem 60 milhões de anos e então, Adão nasceu o quê? Mas tem 60 milhões de anos? Não sei, me fala você como professor de biologia, pô. A gente não tem resposta. Existem tem duas linhas dentro da igreja, do cristianismo, ou da ideia de criacionismo, tem duas linhas. Tem a linha da terra jovem, vida jovem, que é essa do 20 mil anos? Do 7 mil anos. 7 mil anos, tá, tem a história que eu tinha ouvido dizer também. E tem a linha do terra antiga, vida jovem. Então, dentro do criacionismo, eles trabalham com essas duas linhas. Que a vida é jovem, que a vida não tem 4 bilhões de anos, que a vida tem só 7 mil anos. Essas são as duas principais linhas do... Tá, os dinossauros não existem, então? Não, mas como que não existem? Só tem 7 mil anos? Não, mas tá, aí que tá, mas como que não existem se tem ossos? Tá, então eles existiram. A questão é, primeiro, que as datações não são muito seguras. Tá, o carbono 14... Não, o carbono 14 ele só vai até 40 mil anos. Não vai de milhões, não. Ele só vai até 40 mil anos. 40, 50 mil anos. Existem outras formas de datação, o tório,
urânio e tal. E ainda assim elas são cheias de problemas, são problematíssimas, tem um monte de problema. E aí tem teorias pra isso, né, cara? Tem um monte de teoria. Por exemplo, que os dinossauros não passaram pelo dilúvio, ou passaram pelo dilúvio, mas como que ia entrar um dinossauro dentro da arca, se ele é gigantesco? Aí tem linhas que falam que foi levado ovo pra dentro do coisa. Mas sim, eu não me meto muito nessa área porque não é minha especialidade. É meio que teoria da conspiração, assim e tal. Mas essas são as linhas. Essas são as linhas. Tá, mas nenhuma das duas tem comprovação científica. Não tem comprovação científica. Mas qual é a comprovação científica que a vida surgiu há milhões de anos? Nenhuma também? Se tem, eu quero saber. Vou publicar na Nature, na Science. O que se tem são hipóteses baseadas em algumas evidências cheias de lacunas. E a teoria da evolução também morre por terra? O que a gente chama de teoria da evolução é um conjunto de teorias de vários autores que falam a teoria da evolução, tá? Não vamos confundir com o evolucionismo. Porque há uma confusão violenta aí. A teoria da evolução fala da onde que veio os seres vivos. E aí a teoria da evolução diz que um ser vivo veio do outro ser vivo. É isso que a teoria da evolução fala. Que olha, essa espécie aqui tinha uma espécie ancestral. E essa tinha outra ancestral. Ou essas duas vieram de uma ancestral. Ou essas 5, 6, 7 vieram de outra ancestral. É isso que a teoria da evolução fala. Chama-se especiação, esse processo de formação de novas espécies. Mas a teoria da evolução não fala como que a vida surgiu. Não fala. No livro inicial dessa teoria toda, que é a Origem das Espécies do Darwin, porque teve muitos outros autores depois, a gente só fala do Darwin, lá ele deixa bem claro, eu não estou discutindo a origem da vida, eu tô discutindo a origem das espécies, como que uma espécie surge. Então, aí o evolucionismo, que o nome da teoria certa é evolução dos compostos químicos, teoria da evolução dos compostos químicos, lá nessa teoria, diz que a vida surgiu a partir de uma sopa primordial que se juntou para formar um primeiro tipo de organismo chamado coacervado, que ainda não era um ser vivo, e a partir dos coacervados surgiu então a primeira célula, e essa primeira célula deu origem a toda a biodiversidade. Começa a se dividir. Do que tem na Terra. Isso é o evolucionismo. Tá, mas o evolucionismo parte do princípio que tudo está conectado, então? Por exemplo, se a gente pegar um Avatar. Todos surgimos de um ancestral comum. A história de Gaia, que o Avatar tá ligado à própria Terra, que tudo faz parte de uma só massa do filme. Ele tem uma teoria parecida com isso, entendeu? Que tudo, por exemplo, a Terra tá viva, tem todo A Terra é viva, eu faço parte dela, os animais fazem parte dela, tudo é a mesma coisa. Algum parecido com isso? Tá certo e não anula o nosso pensamento criacionista. Tá certo, porque tipo, a Bíblia fala sobre isso também, né? Tu é pó e pro pó tu vai voltar. Isso é ecologia. Isso é o Rei Leão lá, quando o Mufasa fala pro Simba, tá vendo? Isso aqui é o ciclo da vida, tá vendo ali os servos e tal. Aí depois que termina, toca a musiquinha do Rei Leão, coisa mais linda do mundo, e aquilo é verdade. É bonito ele dizer pro filho que ele vai comer a zebra. É legal, né? Tá vendo essa zebra aí? Não, vão se lascar. Romantizou, né, cara? A gente arrebenta com ela. Ele arranca as tripas assim pra fora. Isso, bem bonito, assim, bem bonito. Mas é isso aí. Então, o fato de que a ecologia tá corretíssima não anula o fato de que tem problemas na teoria da evolução e problemas na teoria evolucionista. A teoria evolucionista não tem prova quase nenhuma. Você tem algumas evidências e tal, tudo aponta que há um ancestral comum. Mas olha só, o professor, então partindo desse princípio, né, a fé incondicionalmente é acreditar em algo que eu não vejo, mas acredito. Partindo do que você está falando também, as próprias teorias, você acredita porque você não vê elas de verdade, você escolhe no que acreditar, é isso? Então, nós temos mais uma vez um desdobramento filosófico, que é o seguinte: tu parte do princípio de uma hipótese, e essa hipótese ela é formada por axiomas. O axioma tu não tem prova nenhuma. O axioma é quando tu deduz algo ou induz algo, e agora tu vai partir para provar aquilo ali, se é sim ou não. Tu diz, eu acredito que se eu usar boné eu vou ficar careca. Mas eu não sei se é isso. Eu tô crendo nisso. Eu tô partindo. Isso chama-se axioma. Eu tô tendo fé em relação a isso aí. É uma fé pequena. Mas é fé. Acreditar num Deus é uma fé grande. Uma fé enorme, porque tem que acreditar no Criador do universo e tal. Mas os dois são fé. Só que daí no caso do acreditar em Deus e provar que Deus existe é impossível no momento. E provar se o boné ou o chapéu faz o cara ficar calvo. Não foi o meu caso, mas é algo mais plausível. É mais fácil de provar.
Então, vamos falar disso na volta. O professor Heitor comigo aqui, que loucura, que papo loucaço comigo aqui, professor Heitor Mota, professor de biologia, né? Este final de semana, dia sábado, 9 horas, a segunda edição do Simpósio Sul-Catarinense de Integração entre Fé e Ciência, da ABAPAI, aqui de Criciúma. Todos convidados, professor? Todos podem vir? Todos convidados. Porta aberta? Entra nas redes sociais, procura ali, segundo Simpósio Sul-Catarinense entre Fé e Ciência, ou ABAPAI Church, procura e faz inscrição pra gente ter um controle, é gratuito, e se quiser certificado de 8 horas, daí tem que fazer inscrição e fazer o check-in no dia. Daí vale, tá? Vale. Manda pergunta pro Heitor, bota aí no saia justa, a gente já volta aqui no Manos Radio Show. Alô, Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam, e hoje eu recebo ele, professor Heitor Mota, ele que é professor de biologia, né? Vem aqui comigo bater um papo sobre fé e ciência. Tinha um podcast, né, professor? O Fé e Ciência já ainda tem ou não? Tem, a gente faz a cada 15 dias lá na aba lá, aba Fé e Ciência, só buscar ali no YouTube, vai achar, ou na internet, enfim. Tem no Instagram também, aba Fé e Ciência. Então, olha aqui, nós estamos falando sobre evolução, sobre criação, sobre ciência, sobre tudo. Tem pergunta para você, que Messias mandou aqui, mano, por favor, raciocínio lógico. Seria mais lógico acreditar em alguém superior e de poder absoluto para fazer o universo, ou que tudo surgiu do nada? Acho que o começo da nossa conversa foi esse, né? Exatamente. É porque o que acontece, né? Eu nem penso assim no poder absoluto, embora ele com letra maiúscula tenha poder absoluto, mas o que acontece, assim, pensar o contrário. Se eu pegar, por exemplo, esse smartphone aqui, desmontar ele todo, botar aqui nessa mesa aqui, botar a manopla do Thanos, fazer o tempo passar durante bilhões de anos, e aí eu pergunto, processos aleatórios, as peças vão se encaixar sozinha? Cada uma no seu devido, e não é só se encaixar e formar um negócio amontoado de peça. Elas teriam que se encaixar nos seus devidos lugares. Quando você olha, por exemplo, uma molécula de DNA, é uma molécula extremamente complexa. Não é só um amontoado de moléculas. São várias moléculas específicas que elas já têm, cada molécula tem a sua própria complexidade, e elas se juntam para formar uma molécula maior, que é a molécula DNA, o ácido desoxirribonucleico. E detalhe, não é só simplesmente estar junto, elas têm que estar cada uma na sua posição. Se elas não estivessem cada uma na sua posição, todo aquele processo estaria inviabilizado. Mas olha só, como professor de biologia, cara, a evolução do pensamento não é um erro de evolução? O ser humano pensar não é um próprio erro na evolução? Se a gente pegar os outros animais, eles não pensam. Não seria bem um erro de evolução, mas segundo a teoria evolucionista, né? Por que nós pensamos, vai? O pensamento é uma rede, é o processo final de uma rede neural que está conectada, se evoluiu, acessando uma série de informações ali. Mas baseado nisso também, a evolução do pensamento nos faz... É extremamente complexo para te pensar que surgiu do nada, né? Mas isso também não faz a gente buscar algo superior para explicar o que a gente não consegue explicar? Por que a gente chora? Porque vamos parar pra pensar do ponto de vista da seleção natural. De sentimento, você fala? Chorar, escorrer lágrima e chorar quando eu tô triste. Tá. Vamos parar de pensar do ponto de vista da seleção natural. A seleção natural fala que os indivíduos mais bem adaptados a um ambiente específico, estes vão ter mais vantagem, logo ao longo do tempo vão deixar mais descendentes, vão ter mais vantagens, e os menos adaptados vão ao longo do tempo desaparecendo. Então você vai moldando o formato, né, de uma espécie específica, né, de uma espécie qualquer. Não é o mais inteligente, é o mais ladino, né, que prospera. Pode ser a inteligência, pode ser a força, pode ser a destreza, pode ser qualquer coisa, pode ser, enfim, o que vai determinar qual é a característica que vai ter vantagem vai ser o ambiente. É o ambiente que determina, né? Não faz sentido um urso polar na montanha ou um urso pardo no Polo Norte, não faz sentido. Então cada um no seu quadrado ali. Agora, por que tem características que a princípio não trazem vantagem nenhuma? Qual é a vantagem de ter uma característica que não traz vantagem? De chorar, por exemplo? Por exemplo, chorar, qual é a vantagem que eu tenho de chorar? Né? Em que momento que ela surgiu? Ela surgiu, em algum momento a espécie humana foi dormir sem chorar e no outro dia acordou chorando? Porque se tu não explicar tudo pela seleção natural, tem alguma coisa errada. A tristeza, você não consegue explicar sentimento? Não, os sentimentos até são dispositivos de defesa. Os sentimentos, né? A felicidade, a raiva, são dispositivos de medo, são dispositivos de defesa. Mas eu não tô falando de dispositivo de defesa, eu tô falando de fato
de uma situação que animais ficam tristes, mas não choram. E por que nós choramos? Porque logo nós choramos. O boi não chora, já vi o boi chorando. Não, mas não é lágrima de tristeza, né? Ah, não é? Não. O elefante também, o crocodilo também. Ah, mas não é de tristeza. Não. São glândulas que escorrem e tal. Não tem nada a ver. Porque o pessoal que se amarra em árvore, que quer defender os veganos, eles ficam, porque o boi tá chorando e tal, mas não é por tristeza, pode ter certeza absoluta. Até porque o boi não sabe que vai pro abate. Ele não sabe, ele não tem consciência que tá indo pro abate. Não tem consciência que tá indo pro abate. Podemos comer carne, então. De boa. Deve comer carne. Tá liberado. Tá liberadaço. Deixa eu só pegar esse corte aqui. A carne é a única e principal fonte de vitamina B, de ácidos, de tudo quanto é tipo ácido fólico e tudo mais. O ferro M, que é o ferro mais absorvível que tem, a maior fonte disparada é a carne. Então a carne ela deve ser consumida ou suplementada, que é uma tristeza, né? Entre comer uma picanha, um contrafilé, uma maminha, tu quer comer... Não toma um comprimido? Comprimido? Não. Pelo amor de Deus. Não tem gosto de nada. Não. Então, olha só, como professor, você está falando de criacionismo, certo. né? Isso não deveria ser ensinado nas escolas? No Brasil não é. É verdade. Deveria ou não deveria? Mas estamos num país laico? Cara, uma coisa... Teoricamente? Uma coisa é país laico, outra coisa é laicidade. São coisas um pouco diferentes, né? Então, o país laico diz que o Estado não tem religião. O Estado não tem religião. Mas não impede que cada um tenha a sua. Não impede que cada um tenha a sua. O criacionismo não é uma teoria. Ela não é uma teoria. Mas eu acho importante... Então, o criacionismo é uma crença? É uma crença. É uma crença. É uma crença. Tá. A gente tem que também falar a verdade, né? Okay. O criacionismo não é uma teoria. Mas nós temos teorias criacionistas. Veja que é diferente. O criacionismo é a ideia de que existe um criador. Isso não é uma teoria, não tem como provar, não é científico, né? Não é igual a teoria da evolução, por exemplo, que você tem como fazer alguns testes e tudo mais. Agora, existe, por exemplo, o design inteligente. O design inteligente é uma teoria baseada no criacionismo. O design inteligente não prova que Deus existe. É outro ponto importantíssimo, porque tem muita gente que chama o design inteligente de pseudociência. O que é o design inteligente? Explica, O design inteligente é a ideia, sem religião, porque o budista pode pensar isso também, o hinduísta pode pensar isso, o cristão também pode pensar, de que tudo isso que a gente vê da química, da física, da biologia, qualquer outra ciência, é obra de um criador inteligente, de uma mente inteligente, que não poderia ter surgido do nada. Tá. Isso é o design inteligente. Essa ideia, né? Então eu posso testar isso. Eu posso fazer uma série de testes e mostrar, tá vendo isso aqui? É difícil que isso seja feito do acaso. Olha a complexidade desse processo, olha a complexidade dessa estrutura. Eu tô estudando a estrutura. Eu tô analisando, tô fazendo teste químico, físico, biológico, tô fazendo teste de laboratório, teste empírico, teste de campo. Eu tô fazendo ciência. Posso publicar, inclusive. Eu só não provo que Deus existe. Mas provo que é muito difícil ter surgido do nada. Ou pelo menos não provo, mas acho evidências. Mas a gente tem que deixar bem claro, provar que Deus existe não tem como provar. É metafísico, é uma ideia, né? Tá, aí vem cá, me deu agora. E aí voltando ali voltando ali pra questão. Então, o que eu posso aplicar o criacionismo nas escolas? Como teoria, não. Eu concordo que não deveria como teoria. Agora o que? O estudo filosófico, talvez? Não, é uma ideia de pensamento. Assim como tem várias ideias de pensamento, existe uma galera que pensa dessa maneira. Poderia estudar essa e outras. Mas dentro lá da teoria da evolução, que geralmente se passa no terceiro ano do ensino médio, eu poderia também apresentar o design inteligente. Tá. Não precisa nem aprofundar, mas apresentar que exista. Para dar a oportunidade da pessoa decidir depois. E não apresentar a teoria da evolução como uma certeza absoluta e irrefutável. Teve cientista que disse que a teoria da evolução ela é mais verdadeira que a gravidade. Eu até agora não vi nada que subiu não voltar. A não ser que tenha um foguete empurrando, mas por conta própria, tudo que eu joguei para cima caiu. Tudo, absolutamente tudo. Então a teoria da gravidade jamais ela foi violada. Agora, teoria da evolução é mais verdade que a gravidade? É difícil, mas teve cientista que falou isso. Então é meio que um dogma, tá, mano? É meio que uma religião, assim, disfarçada de ciência. Não tem conversa. Ou seja, não se aceita nada além daquilo. Se tu falar qualquer coisa disso que eu tô falando aqui, eu sou terraplanista. Eu sou terraplanista, eu sou maluco da teoria da conspiração, eu boto chapéu de papel alumínio na cabeça, essas paradas assim. Não, cara, eu só tô contestando um dogma, que é praticamente um dogma, é uma religião. Então, até uma pergunta pra você, mano, o teu entrevistado sabe a diferença entre o que é saber e crer?
existe crença verídica que transcende um mero saber e uma crença que é puriel? Nossa, pergunta complexa aqui. Não, uma pergunta bem interessante. O que é puriel? Tá certo isso? Puriel é infantil, algo pueril. Pueril, mais infantilizado, né? Pueril é alguma coisa mais... ele tá partindo, assim, ó, se ele quiser discutir, se quiser discutir ciência, podemos discutir ciência, que o que é ciência? Eu acho que a pergunta ela foi um pouco filosófica, mas bem filosófica. Mas eu sei a diferença, sim, claro, né? Um mero saber. A epistemologia, né? Ou a teoria do conhecimento, que é a teoria dentro da filosofia, que analisa como que o ser humano adquire conhecimento. Ela foi evoluindo ao longo de muito tempo, né? E existe... Mas qual a diferença do saber e crer? Crer, é fé, né? Crer é fé. Crer ilógico, é isso? Não é que seja ilógico, mas meio que tu não contesta. Eu, por exemplo, eu creio que Deus existe, eu não contesto isso, mas eu não sei se ele existe de fato. Eu sei dentro de mim. Eu tenho a minha convicção pessoal, porque a fé ela é pessoal. A gente tá falando aqui nos bastidores, a fé ela é pessoal, né? Então, o crer tem esse componente de algo muito pessoal que é meu. Então, eu não tenho que provar nada pra ninguém, não tenho que explicar nada pra ninguém. É fé, eu acredito em Deus, eu acredito. Por quê? Não, porque sim, não tem que explicar. Muitas vezes o pessoal quer que tudo tem que ser explicado, e a fé não tem que se explicar. Por exemplo, quando Deus chegou lá pra Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, larga a tua parentela e vai pra uma terra que eu vou te mandar, que eu vou te enviar. Ele foi sem questionar. E aí? É a crença dele, ele acreditou. Mas olha só, existem no mundo, 2 ou 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar em Jesus. Verdade. Sim. Esses vão pro inferno? Estão fadados a morrer? Agora a gente passou pra teologia agora, né? Teologia toda. Os caras não conhecem. Não sei. Essa é louco, não sei. Até porque... Eles nunca ouviram falar. É verdade. Quer dizer, a gente vive num lado da terra. É verdade. Né? Sim. A gente vive outro mundo. É verdade. Aqui. Não sei te explicar, mano. Não tem que ser humilde o suficiente pra te... Não sei o que... É louco, cara. Mas para pra pensar o seguinte. Se tu parar pra pensar, quando os primeiros que chegaram lá no Extremo Oriente, lá no Japão, os primeiros a chegar lá foram portugueses, aqui do Ocidente. Tá. Né? Você tinha ali a Rota da Seda, já tinha uma certa comunicação com o Oriente Extremo, mas com o Extremo Oriente mesmo foi só depois que o Vasco da Gama passou ali o cabo da Boa Esperança. que virou o cabo da Boa Esperança, mas era cabo da Tormenta, né? Botar Vasco e Boa Esperança na mesma frase hoje parece meio, enfim. E aí quando eles chegaram lá, eles se surpreenderam, porque tipo assim, ó, a base da moral cristã, ou da moral ocidental, é a moral cristã. É a mesma? Não. Daí chegaram lá, os caras respeitavam o pai e mãe, não podia matar, não podia roubar, não podia mentir. Eles viram que o que é moral lá era o decálogo dos 10 mandamentos. Exatamente as coisas. Poxa, de onde é que vem essa moral? De onde é que vem essa ideia de que as coisas são certas ou erradas? Então, o cara pode ser um indígena aqui da América do Sul, da América do Norte, um cara lá da Sibéria, um aborígene australiano, ele olha para a natureza e ele vê que tem algo diferente. A moral é uma das maiores... O C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, fala muito disso, né? Que a moral é um dos maiores provas de que existe um criador. Porque da onde que vem a moral? A moral ela não é explicada pela seleção natural. A moral não se explica pela seleção natural. E a moral aqui ou em qualquer lugar do mundo existe um sistema moral. Então, quem que botou no coração do homem o que é certo, o que é errado? E pior, que é mais interessante, existe um conjunto de moralidade muito parecido em qualquer lugar do mundo. Tu vai ter algumas diferenças, né? Tem indígena que mata o filho se ele nascer com problema, tal. Vai ter umas paradas meio diferentes. Mas isso são extremos, que é uma exceção. Na grande maioria, os sistemas morais das civilizações são muito parecidos. Mas esses sistemas são exceções porque eles não evoluíram também. Porque se você pegar uma tribo canibal que quisesse se expandir, talvez o mundo fosse canibal. Aí, na verdade, os cristãos fizeram... vamos lá, os cristãos se expandiram muito mais do que qualquer outra religião no mundo. Escolheram fazer isso. Os árabes estão na linha. Não, eles vieram antes, né? Depois a galera. Meio que a briga começou meio feia. Os árabes, os muçulmanos surgiram depois do cristianismo. Tá. Mas enfim. E aí não, mas assim, ó, por exemplo, lá no Extremo Oriente, que é a maior parte do mundo. A maior parte do mundo é do Oriente, né? Da Ásia, o maior continente do mundo é asiático e tal. O cristianismo demorou muito para chegar lá. E não é a maior religião disparado lá para aquele lado de lá. Você teve budismo, hinduísmo, você teve confucionismo, taoísmo durante muito tempo. Tem uma Índia, por exemplo, da vida que tem... Aí é um negócio louco lá. 2 bilhões de pessoas... É um mundo dentro do mundo lá. Do hinduísmo surgiu o budismo, por exemplo, né? Então
E eles também têm um sistema moral muito parecido com o nosso. Conosco, né? Amar o seu próximo, paz, não violência, né? Da onde, cara? Deixa os caras morrer na rua porque são uma casta inferior. Da onde que tem moral igual a nossa? Tá maluco, meu? Não, mas isso não é só religião, né? Mas tá maluco? Isso pô. Não é só religião. Cultura, pô. Isso é cultura, não é só religião. Não é só religião. Moral não, é cacete que tem moral. Isso é uma coisa. Então, pra te ver que isso é uma coisa que. Os caras morrer na rua. Não, isso é uma coisa que teve que ser abolida. E foi abolida, não foi? Da onde? Não. Aqui, né? Na lei hindu foi abolida. Na Índia é proibido você discriminar pela caste. Embora eles façam. Não. Então. Pra cima de mim, vai. Olha aqui, professor, não dá tempo. Convido o pessoal, então. Baita papo, cara. Convido o pessoal este final de semana, 9 horas. Todos estão convidados. 9 horas é abertura oficial, todos convidados. Nós vamos ter a parte da manhã até meio-dia. 1h30 começa a parte da tarde, vai até 6 horas da tarde. Vamos ter um intervalo ali, 3h30, 4 horas, para tomar um cafezinho. Todos convidados, pode ser ateu, pode ser crente. Mas vai ter palestra? O que vai ter? Nós vamos ter uma sequência de palestras, mesas redondas e painéis. Quem que vai palestrar? Vamos lá. Marcos Eberlin, Michelson Borges, Daniel Trindade, Fernando Lissa, Tiago Moretti, o Pastor Telmo Martinello, o pessoal do homeschooling aqui de Criciúma vai estar discutindo ciência no homeschooling e professores discutindo a ciência no sistema convencional. Várias discussões muito interessantes, assim. Vai ter um psicólogo também falando sobre a questão da psicologia, fé, ciência, como é que funciona isso. Vai ser uma coisa bem interessante. Bom demais. Professor, qual é o Instagram? @Heitor de Jesus Mota ou @aba Fé e Ciência. Só chegar. Só ir ali em todas as redes sociais e vai encontrar. Valeu, professor Heitor, obrigado pelo carinho, obrigado a você. Não dá tempo de mandar um abraço pro Tiagão, mandar um abraço aqui pro Luiz Pimentel. O Luiz mandou, mano, gravidade não é uma teoria, é uma lei de gravitação universal. O Ricardo tá mandando, mano, tem que ter muita vontade de ser enganado para acreditar em Deus, olha aí, ó. Cada um tem a sua opinião. Cada um tem a sua. E tá tudo certo. Um abraço, professor. Obrigado pelo carinho. Obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa: nesse programa, somos todos humanos. Fomos criados, né? Por quem? Por Deus. Por Deus? O Senhor dos Exércitos. A música